Olá, tudo bem? Sou a professora Sandra Neves. Este vídeo é a parte 1, onde farei a apresentação do campo de experiência o eu, o outro e o nós, bem como apresentarei sugestões em como promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem previstos para este campo de experiência. E em todos os vídeos onde abordarei os campos de experiência, eu apresentarei os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, as aprendizagens esperadas para as crianças, os 6 direitos de aprendizagem na perspectiva de cada campo de experiência e também as ações do professor para promover esses objetivos de aprendizagem. E esta será a estratégia metodológica utilizada para abordar os 5 campos de experiência. Dando início à abordagem e a explanação, a apresentação deste campo de experiência, o eu, o outro e o nós, de acordo com a BNCC, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com diferentes grupos sociais e culturais, pois é com essas experiências que elas poderão ampliar o modo de perceber a si mesmas e o outro, assim valorizando não só sua identidade, mas também as diferenças que existem. E é por meio das interações e da brincadeira que a escola deve garantir experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo, por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas e corporais. Este campo de experiência, ele trabalha com as experiências de interação das crianças com elas mesmas e também com os adultos, sendo que é a partir dessas interações que as crianças constroem um modo muito próprio de agir, de sentir, de pensar. E assim elas vão descobrindo que existem outros modos de vida e pessoas diferentes, ao mesmo tempo em que vivem suas primeiras experiências sociais. Elas também desenvolvem a autonomia e o senso de autocuidado. No campo de experiência, o eu, o outro e o nós, o professor, como mediador das experiências, ele deve ter foco em algumas abordagens no seu agir pedagógico. Para isso, o professor deve criar situações em que as crianças possam expressar afetos, desejos e saberes e também aprendam a ouvir o outro, a conversar, a argumentar, a fazer planos, enfrentar conflitos, participar de atividades em grupo e criar amizades. Para isso, o professor também deve apoiar as crianças no desenvolvimento de uma identidade pessoal, um sentimento de autoestima, autonomia e de confiança em suas possibilidades e de pertencimento a determinados grupos. O professor deve ter foco em fortalecer os vínculos afetivos de todas as crianças com suas famílias e ajudá-las a captar as possibilidades trazidas por diferentes tradições culturais, para assim melhorar a compreensão do mundo e de si mesmas. O professor deve incentivar as crianças a refletir sobre a forma injusta como os preconceitos étnicos raciais e outros tantos foram construídos e se manifestam, e com isso construir atitudes de respeito, não discriminação e de solidariedade, de empatia. O professor deve ter foco em construir com as crianças o entendimento da importância de cuidar da sua saúde, do seu bem-estar e isso no decorrer das atividades e do dia a dia da escola. Finalmente, neste campo de experiência, o professor deve ter foco em criar com as crianças hábitos ligados à limpeza e preservação do ambiente. E quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos para este campo de experiência? É de nosso conhecimento que o campo de experiência traz os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento. Os objetivos, eles são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores que compreendem o conjunto de aprendizagens essenciais
que devem ser adquiridos pelo bebê ou pela criança na educação infantil. Simplificando, os objetivos eles apontam o que é esperado que o bebê ou que a criança desenvolva ao longo daquele tempo, naquele campo de experiência, naquela faixa etária. E nós veremos agora a seguir quais são estes objetivos propostos para o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, e para os bebês. E para eles, para os bebês, espera-se que ele seja capaz de perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Que o bebê seja capaz de interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar os materiais, objetos e brinquedos. Outro objetivo é que espera-se que o bebê seja capaz de comunicar necessidades, desejos, emoções, utilizando-se para isso de gestos, balbucios e palavras. Também é esperado que o bebê seja capaz de reconhecer seu corpo e expressar as suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. Também é esperado que o bebê seja capaz de interagir com outras crianças da mesma faixa etária e com os adultos, adaptando-se assim ao convívio social. E como esses objetivos, como essas aprendizagens podem ser alcançadas? Elas podem ser alcançadas conforme os bebês compartilham brinquedos e objetos com outros bebês e com adultos e também imitam os gestos dos adultos ou imitam os gestos dos seus pares. Também quando eles experimentam sabores dos alimentos e percebem cheiros e escolhem o que querem e o que preferem comer, o que mais gostam. Essas aprendizagens e esses objetivos podem ser alcançados conforme os bebês observam o ambiente e percebem aromas, texturas, sonoridades na companhia do grupo. Também quando eles comentam com a professora, utilizando diferentes linguagens sobre suas fotos e as fotos de seus familiares. Essas aprendizagens acontecem quando eles ouvem histórias lidas ou contadas pelo professor e cantam com o seu grupo. Essas aprendizagens, elas podem ser alcançadas conforme os bebês brincam diante do espelho, por exemplo, observando os próprios gestos e imitando os colegas. Elas podem acontecer quando as crianças participam de refeições apetitosas, na hora do descanso diário, em ambiente aconchegante e silencioso e de momentos de banho refrescante. Ou quando vestem e desvestem a bermuda, a camiseta, o boné, o sapato, sem a ajuda de alguém. Perceba, professor, que são muitas as possibilidades. Agora, nós veremos os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento esperados e propostos para as crianças bem pequenas, ou seja, para as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Neste período, nesta faixa etária, as crianças locomovem-se com mais habilidade, apreciam o brincar de faz de conta e já dominam mais a comunicação oral. As situações que vivenciam lhes permitem aprender a perceber como agem em diversas situações, a expressar suas intenções, pensamentos e até os sentimentos de modo mais claro e a ser aprendizes com mais autoconfiança. Espera-se que nessa faixa etária a criança bem pequena seja capaz de demonstrar atitudes de cuidado e de solidariedade na interação com crianças e adultos. Que ela seja capaz de demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Espera-se que ela seja capaz de compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e com adultos. Que a criança bem pequena seja capaz de respeitar
respeitar regras básicas de convívio social nas interações e nas brincadeiras. Que ela seja capaz de perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. E, finalmente, que ela seja capaz de comunicar-se com os seus colegas e com os adultos, buscando assim compreendê-los e fazendo-se compreender. Essas aprendizagens apresentadas, elas podem ser alcançadas conforme as crianças brincam de esconder, de faz de conta, de cuidar de animais domésticos, de roda e de ouvir contar histórias. Também podem ser alcançadas conforme as crianças observam aspectos do ambiente e colecionam objetos, entre outras experiências realizadas com diferentes parceiros. Vestem fantasias e experimentam ser outras pessoas ou personagens de histórias que lhes são contadas ou lidas. Essas aprendizagens podem ser alcançadas conforme as crianças torcem a favor de um grupo, um time esportivo, uma equipe musical, um grupo de gincana, também conforme cantam, respeitando a sua vez e ouvindo as demais. Essas aprendizagens podem ser alcançadas quando as crianças decidem com seus pares o tema de uma história a ser dramatizada por todos, usando esclarecimentos, justificativas e argumentos muito ligados aos seus sentimentos. Essas aprendizagens também podem ainda ser alcançadas quando as crianças apoiam parceiros em dificuldades, sem discriminá-los por suas características. E quando exploram fotografias de seu grupo em diversas situações. Essas aprendizagens todas, elas auxiliam a criança a conhecer o mundo e a si mesmas. E em meio a um ambiente cultural ao qual elas estão inseridas, ao qual elas pertencem, ao qual elas estão presentes. E para esta nossa conversa, neste vídeo, nós vamos pensar este campo de experiência a partir do que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e a própria base expressam a respeito do reconhecimento de si e da autonomia na educação infantil. Fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças significa ajudá-las a progredir no conhecimento e na valorização de si mesmas. A construção da identidade e da autonomia refere-se ao progressivo conhecimento que as crianças vão adquirindo de si mesmas e da autoimagem que se vai configurando através deste conhecimento. O processo de construção da identidade é central para o desenvolvimento da criança. Esse processo, ele acontece ao longo de toda a vida, mas é particularmente intenso durante a infância. Assim, o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, demanda uma atenção especial. O foco deste campo de experiência é possibilitar à criança viver as formas mais amorosas, cooperativas e democráticas de se relacionar com outras crianças e com os adultos. Afinal, ter amigos, brincar ou explorar o ambiente com alguém, colaborar ou opor-se a um companheiro, receber um carinho quando se está triste, são ações que ampliam a confiança e a participação da criança nas atividades individuais e coletivas. Mas, afinal, o que é identidade? A identidade é uma construção dinâmica da unidade da consciência de si mesmo, através das relações de comunicação, da linguagem e das experiências sociais. É um processo ativo, afetivo e cognitivo de representação de si no ambiente em que a pessoa está inserida. É o ser humano como um todo, como um sujeito histórico e social. Isto é identidade. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, corroborado pela base, a identidade ela tem a função de distinguir, marcar diferenças, sejam elas físicas, emocionais ou comportamentais dos indivíduos. A autoimagem da criança é construída
a partir das relações estabelecidas nos grupos em que ela convive. A formação da identidade da criança é um processo permeado por perguntas como: quem sou eu? Como sou? As respostas a estas perguntas, elas são essenciais para a construção da personalidade. Logo cedo, o bebê começa a se perceber como um sujeito e obter consciência corporal para se desenvolver e se organizar no espaço, já que ao nascer ele não tem essa compreensão e é totalmente ligado à mãe e não compreende os limites que separam ele da mãe. Os bebês pequenos não têm a noção de seus corpos como sendo seus. Eles não sabem onde começam e onde terminam. Mesmo quando aos 2 meses os vemos observar as mãos fascinados por elas, eles não sabem que elas não são suas, que fazem parte do seu corpo. Tanto isso é fato e é verdadeiro que perdem o interesse logo que as mãos saem do seu campo de visão. Muitas vezes acham que os brinquedos são uma continuação deles mesmos e estranham quando não conseguem o brinquedo, por exemplo. E isso é muito comum. Essas cenas a gente experimenta e já teve a oportunidade de visualizar inúmeras vezes ao observarmos os bebês. Durante este primeiro ano de vida, aproximadamente aí por volta dos 6 ou aos 8 meses, a criança percebe que é um ser separado da mãe, iniciando aí o processo de construção da própria identidade. O bebê explora o mundo à sua volta, vivencia sensações, percepções e por volta dos 7 meses, 8 meses, fica fascinado com a experiência de ver, por exemplo, sua imagem refletida no espelho. Por isso que é importante um espelho no berçário. Todas essas vivências dão início à autodescoberta, uma exploração que permite à criança descobrir como seu comportamento repercute no ambiente. A consciência de si é um processo que nos acompanha por toda a vida, mas que se inicia quando o bebê é bem pequeno e começa a integrar a consciência de um corpo único e em seguida de que este corpo é separado da sua mãe. Na escola, nessa dualidade de aprender sobre si e sobre o outro, tem se revelado como um instrumento muito interessante proporcionar para as crianças um mural interativo, no qual eles podem colecionar informações sobre si mesmas e, ao mesmo tempo, observar as informações das outras crianças. Surge, então, o eu e o meu, e futuramente os sentimentos de vergonha, de culpa, de ciúmes, de afeição. E isso é essencial para que a criança se perceba como alguém diferente do outro. Neste campo de experiência, todo o trabalho deve estar voltado para a socialização da criança. E quando falamos em socialização, também estamos falando da construção da autonomia. Aprender a escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar as mãos, se vestir sozinha, são algumas das competências importantes a serem desenvolvidas na educação infantil. Neste campo de experiência, o eu, o outro e o nós, temos habilidades e conhecimentos relacionados às ações da criança no mundo. Ou seja, como a criança vê as ações dos adultos na vida cotidiana. A mãe cozinhando, indo ao médico, o pai fazendo compras, indo até a padaria, ao supermercado. Isso são ações da criança e do adulto no mundo. Como é que ela percebe estas ações? E neste momento é importante destacar algumas ações do professor que podem ajudar as crianças a aprender a conhecer-se e a cuidar de si. Vou destacar algumas que auxiliam
algumas sugestões de ações para o professor. O professor ele pode aconchegar as crianças quando precisam de ajuda, para lidar com as suas emoções fortes. Para isso, o professor deve estar atento ao choro, pedido de colo, silêncio prolongado, birra. O professor também pode ouvir e apoiar a expressão de seus sentimentos, planos, ideias, vivências, preferências, também não preferências, por algumas brincadeiras e por algumas atividades. O professor deve incentivar a identificação de elementos que provocam medo, apoiá-las a superá-los e a adotar uma atitude ativa diante de uma dificuldade. O professor pode também ajudar a reconhecer e comunicar sensações produzidas por diferentes estados fisiológicos, como sede, fome, dor, frio e etc. O professor pode comentar as ações e avaliar as produções, os desenhos, as esculturas, as narrativas, os movimentos de dança e por aí, respeitando sempre as emoções de cada criança para fortalecer sua autoestima. O professor pode garantir igualdade no tratamento de meninos e meninas, disponibilizando brinquedos e outros materiais para todos e propondo a realização de atividades das quais possam participar independente do gênero, do sexo. O professor pode e deve tratar as crianças e seus familiares pelo nome e impedir o uso de apelidos pejorativos no tratamento a colegas e a adultos. O professor deve respeitar os diferentes arranjos familiares e as opções religiosas, bem como acolher as opiniões e as aspirações dos pais sobre seus filhos. O professor pode ainda incluir no cotidiano brinquedos, imagens e narrativas que promovam a construção de uma relação positiva com seus grupos de pertencimento. Pode ainda interagir de modo comunicativo e atento durante as ações de cuidado individual, como a troca de fralda, o banho, o sono, a alimentação, em um ambiente planejado, seguro, aconchegante e diversificado. Finalmente, o professor pode apoiar e incentivar a autonomia em relação ao cuidado pessoal, como escovar os dentes, colocar sapatos ou agasalho, pentear os cabelos, servir-se nas refeições e organizar os pertences, estimulando que se auxiliem mutuamente nessas tarefas. O professor também deve orientar o grupo a guardar brinquedos e materiais nos seus devidos lugares, depois de utilizá-los nas atividades. Cuidar de manter o entorno limpo, sem sobras de comida ou água que favoreçam aí, por exemplo, a proliferação de animais que sejam nocivos à saúde. Professor, eu apresentei apenas algumas ações simples relacionadas ao dia a dia da rotina da creche, da rotina da escola e que podem ajudar as crianças a aprender a conhecer-se e a cuidar de si. Agora, eu vou apresentar algumas sugestões de atividades para trabalhar a construção da identidade, conhecimento de si mesmo e autonomia. Primeiro exemplo, baú de memórias. A proposta dessa atividade é que os alunos tragam à escola um objeto que faça parte da sua vida, que tenha um significado importante para ela, e assim para compartilhar com os colegas em uma roda de conversa. Os objetivos desta atividade são que a criança desenvolva a construção de sua identidade pessoal de maneira muito positiva e que ela conheça e respeite diferentes modos de vida e que possa se expressar e desenvolver sua oralidade. Aqui também sugiro a participação da família. A escola pode, por exemplo, realizar um dia da família na escola. Aluno e família partilham com o grupo sobre as lembranças de suas vidas e os objetos que fizeram ou fazem parte
dessa história. Essa situação ela pode ser ampliada e, além do objeto, os pais podem ser convidados a escrever e enviar um pequeno relato sobre a história daquele objeto e por que ele é tão importante para a família. A criança, por sua vez, pode expressar-se por meio de um desenho. É uma atividade maravilhosa para promover o envolvimento da família. Outra atividade bem bacana, bem interessante, é o mural ou varal com fotos da criança e que, num segundo momento, se estende para fotos da família. A professora deve cuidar para que todos tenham uma foto. A criança que não trouxer a foto, a escola deve cuidar e tirar uma foto, usando para isso a facilidade de tirar fotos com o celular e que depois pode ser impressa na própria escola. Terceira sugestão: o uso do espelho é indispensável para a formação e o reconhecimento de si, quando trabalhamos com educação infantil, mas de forma ainda mais especial quando estamos falando de bebês e crianças bem pequenas. Familiarizar-se com a própria imagem corporal e identificar partes do seu corpo, percebendo diferenças entre si e seus colegas, pode ser favorecido a partir do uso do espelho em sala de aula. Estimule que a criança toque diferentes partes do seu corpo. Sugira à criança, enquanto em frente ao espelho, brincadeiras para balançar os cabelos, levantar os ombros, cruzar os braços. Encoraje a criança a imitar os gestos das outras crianças e o seu. Outra sugestão muito simples, mas extremamente rica em resultados, é o momento do banho e troca de fralda. Estes momentos são especiais neste campo de experiência. O momento do banho e troca de fralda podem integrar o brincar com ações de cuidado e educação, fazendo com que, mesmo durante o banho, a professora olhe e fale com o bebê. E ao responder com um sorriso, olhar ou balbucio, o bebê interage. E aí se inicia o processo de brincar e de construção de sua identidade e de interação com o outro. Outra atividade maravilhosa para o reconhecimento de si e do corpo é a massagem, que pode ser realizada antes da soneca dos bebês. A professora massageia os bebês e, com as crianças bem pequenas, já é possível que elas façam o mesmo consigo ou com os colegas. As crianças podem usar as mãos ou objetos de apoio, como bolinhas de tênis, seguindo, claro, aí a orientação do professor, e vão movimentando a bolinha e fazendo massagens, então, no coleguinha. Há pesquisas que demonstram que práticas como a massagem fazem com que os bebês desenvolvam seus sistemas sensório-motores de maneira mais adequada, se comparado aos que não vivenciam a prática da massagem. Uma dúvida muito comum entre os professores é como massagear todos os bebês. Uma dica: você não precisa massagear todos os bebês todos os dias antes da soneca. O que você, professor, pode fazer? Eu sugiro então um revezamento dos bebês, de forma que na semana todos recebam a massagem. Depois é a hora da soneca e de uma soneca bem tranquila. Outra sugestão: brincadeiras interativas como cadê, achou, que os nossos pais e os nossos avós já faziam. Onde o professor, por exemplo, então esconde o rosto com as mãos ou com um paninho e em seguida se mostra para a criança. E quando a criança já tem idade, também para se esconder, é uma atividade valiosa para a aprendizagem e para o desenvolvimento cognitivo. Outra versão desta brincadeira, cadê, achou, é esconder objetos na sala ou em outros espaços da escola para que as crianças encontrem. A escola também deve possibilitar situações de aprendizagem para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar, promovendo experiências que incentivem a autoconfiança e a autonomia, como, por exemplo, organizar o seu material e cuidar do próprio corpo, lavar as mãos, escovar os dentes, banhar-se, vestir-se, calçar-se, pentear-se,
alimentar-se, ir ao banheiro. Uma última sugestão: banho da boneca ou do boneco, que também permite o envolvimento da família, que as crianças adoram. Toda criança adora, ama brincar com água. A atividade consiste em banhar um boneco ou uma boneca, se possível, trazido de casa pela criança. Envie previamente um bilhete para as famílias informando sobre a proposta que será realizada ou converse com os familiares dias antes de fazer a brincadeira. Esta atividade é muito rica, pois proporciona à criança a oportunidade de reproduzir ações que para ela são muito familiares e também imitar o mundo do adulto, além de expressar como ela tem percebido este cuidado que recebe. Bom, aqui encerramos a parte 1 deste campo de experiência, o eu, o outro e o nós. No próximo vídeo tem mais informações e sugestões relacionadas a este campo de experiência. Beijos no coração. Tchau!